E hoje nós estamos dando continuidade à série O Segredo de Deus, que nós iniciamos na semana passada, aqui na Nova Semente. E nós estamos extremamente felizes por você estar conosco nesse início de noite. Essa série tem por objetivo apresentar uma proposta alternativa ao best-seller O Segredo, onde nessa obra, como nós vimos no último sábado, a autora argumenta que o grande segredo do universo é a lei da atração, onde através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, nós atraímos coisas positivas ou negativas para a nossa vida. A Bíblia, no entanto, como nós vimos, aponta para uma realidade bem diferente. A Bíblia aponta para a atração entre o infinito amor do Criador do universo e sua criação. Na primeira parte dessa série nós também vimos qual é o maior segredo de Deus, que se encontra, como apresentei a vocês, no Antigo Testamento, a primeira porção da Bíblia, e mais precisamente no livro do profeta Jeremias. E lá nós encontramos o próprio Deus dizendo: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Portanto, o maior segredo de Deus é simples. Se você buscá-lo de todo o seu coração, Ele se manifestará. E para tal nós precisamos desenvolver aquilo que nós mencionamos, a nossa fé. Nós precisamos desenvolver a nossa fé de maneira a conhecer e finalmente confiar nesse Deus, o nosso Criador. E por sinal, se você não pôde estar conosco na semana passada, eu recomendo você adquirir essa mensagem para que você possa escutá-la. Eu tenho certeza que o ajudará a descobrir o tesouro escondido no maior segredo de Deus. Mas hoje, na parte 2 dessa série, segunda parte, nós estaremos iniciando o desdobramento do segredo de Deus em outras dimensões da nossa existência. E para ser direto ao assunto, eu gostaria de perguntar a vocês: o que traria felicidade na sua vida? Na sua. Na vida de cada um de nós. O que traria felicidade a você? Seja sincero. Paz. Se você pudesse alcançar a felicidade plena na sua existência, com um pedido apenas, o que você pediria? Um trabalho novo? Um carro novo? Uma casa na praia? Saúde? Dinheiro? Uma nova chance de recomeçar, iniciar novamente a sua vida? O que você pediria? Afinal, me diga, qual é a verdadeira fonte da felicidade a você? Ainda bem que deu pra gente dar uma fugidinha lá da sala e vir aqui, pelo menos, tomar uma aguinha na copa, né? Você sabe que eu tava preocupada, assim, sabe? Precisando falar com alguém. Amiga, minha vida anda... Olha, uma maré que você não queria nem saber, viu? Ai, olha, parece que tá tudo dando errado, sabe? Até o chefe já está reclamando do meu trabalho. Mas ele reclama de todo mundo, não é só de você. Eu sei, né? Mas não é só ele, não. Até minha casa já está reclamando. Imagina, essa semana o chuveiro pifou, a máquina de lavar começou a vazar. E como se não bastasse, apareceu uma visita lá ilustre e bem cara de pau na minha casa. Sabe quem? O quê? Um rato, amigo. Nossa. Um rato. Ninguém merece ficar correndo atrás desse bicho. Não dá. Olha, eu acho que isso é só uma fase, Ana. Porque as coisas vão se acumulando em casa, no trabalho e acontecem tudo de uma vez só. Isso é uma fase, você vai ver, vai passar. Eu até poderia concordar com você que é uma fase, sabe? Mas essa fase está durando 2 anos. Nossa. Não, faz 2 anos que a minha vida está desse jeito assim, sabe? Uma maré ruim. Eu até procurei um médico, né, para conversar, tudo, e ele falou que é estresse. Imagina se o doutor Magalhães vai me dar férias, o meu trabalho todo embolado do jeito que está. De jeito não é só uma fase não, amiga, sabe? A vida toda está contra mim mesmo. Olha, eu acho que não existe esse negócio de a vida está contra mim. Senão, não é só você que tem problemas. Todo mundo tem problemas. E a vida está contra todo mundo? Não está. E nem contra só você. E eu acho assim, a gente colhe só o que a gente planta. E, bom, também quem sou eu para falar essas filosofias da vida, né? Aliás, eu estou precisando de uma delas para mim, né? Então eu tenho uma dica para te dar.
Eu estava essa semana assim, andando, e parei numa banca, né? E olhei para uma revista, essas revistas esotéricas e tal. Então, eu estava lendo lá, acabei comprando, né? E estava lendo. E se você fizer tudo que eles falam lá, arrumar a sua casa direitinho, diz que a sua casa vai ficar assim, cheia de energias positivas e tal. Bom, aí vou tentar, né? Olha, eu duvido que isso funcione. Ah, bom, não sei. Inclusive, eu fui assistir também uma palestra dessas pessoas que falam sobre as pirâmides e tal. Imagina, né? Eu adorei. Saí de lá, de mim que eu fui fazer, comprei uma pirâmide desse tamanho, assim, de vidro, coloquei no centro da sala da minha casa e tem uns segredinhos. Tem que colocar ela virada para o norte, senão não dá nada certo. Tem também as pedras, né, que eles falam. Oi, tudo bom? Bem? Tudo bem, e você? Gente, o que está acontecendo nessa Copa, né? A gente sempre combina e nunca dá certo. Hoje a gente não combinou e é ótimo, a gente se encontrou aqui, muito bom. E tava faltando você mesmo, viu? Inclusive, assim, tava até falando para ela algumas coisas e tal, e eu queria falar para você que eu admiro muito o seu jeito, sabe? Sempre sorridente, assim, até eu inventei um apelidinho, assim, carinhoso, sabe? É Me Sorriso aqui na empresa, já tá todo mundo sabendo, entendeu? E todo mundo admira, assim, eu queria saber qual o segredo, né, que você tem, assim, dentro de você. Fala pra gente, né? Assim, na verdade, é muito simples, porque assim, não tem segredo nenhum. Tudo que eu tenho dentro de mim é amor, muito amor. Você aceita? Aceito, né? E você, Marcinha? Eu tô te achando com uma cara tão triste, amiga. Pois é, antes de você chegar, estava conversando aqui com a Ana, ela estava me dando umas dicas sobre atrair fluidos bons, energias boas, para ver se dá uma mudada na vida, porque as coisas não andam muito bem. Então, e aliás, eu estou precisando de alguma coisa assim, entendeu? Mas não adianta você falar isso para ela, não, que ela não acredita. Não acredita em nada disso. Inclusive, né, eu queria saber, assim, realmente de você, sabe? O que deixa você, assim, tão feliz? Fala pra gente. Olha, assim, o único sentimento que eu tenho dentro de mim é, assim, é o sentimento que me traz muita felicidade. É amar e ser amado. É muito simples, sabe? Assim, não existe, pra mim, essas coisas de energia e coisa negativa, assim, não atinge. Quando você tem isso dentro de você, eu não sei explicar, mas não te atinge, assim. Mesmo nessas coisas corriqueiras que acontecem no dia a dia, por exemplo. Hoje eu estava vindo de carro, toda feliz, cantando e tal. Imagina, né? O motoboy pega e bate no retrovisor do meu carro. Ai, ai. Bom, na hora eu fiquei nervosíssima. Mas nessa mesma hora, eu fechei os olhos e orei, assim. Falei, Senhor, me dê calma, porque senão, né? Aí, olha, foi ótimo. Eu continuei o meu caminho, mesmo com o retrovisor quebrado, sabe? Ah, tá. Tudo bem, é ótimo, né? Você falou, continua ótima, tá. O motoboy vem, quebra o seu retrovisor, vai embora, deixa você sem conseguir olhar do lado, assim, com o retrovisor quebrado, não enxergando nada, e você, ótimo, tá tudo bem, vambora, tem dia lindo. Ai, não sei não, viu? Bom, amigas, eu só vim tomar um copo de água mesmo. Tá bom. Tchau, até mais tarde. Tchau. Marcinha, depois dá uma passada lá na minha sala, depois do expediente. Quem sabe eu posso te ajudar. Passo sim. Então tá bom. Tchau. Tchau. Marcinha, cá. Não vai na dessa daí, não? Porque é o seguinte, é furada, sabe? Ela chega todo dia, 1 hora antes de começar o expediente, com a Bíblia na mão e fica lendo, estudando aquele livro. Entendeu? Isso aí bitola as pessoas, entendeu? Não tem nada a ver. E outra coisa, esse discurso, amar e ser amado, é lindo, mas ela não tem nem namorado. Também outro dia eu estava conversando com ela, e ela falou que a mãe dela está cheia de problemas. Como pode uma filha ficar assim, com a mãe cheia de problemas? Que isso? Não. Olha, Ana, que isso digo eu. Eu acho assim, ela tem lá a crença dela, lê a Bíblia e fica lá todo dia lendo. Mas você já percebeu que toda vez que ela chega, a energia boa, o sorriso dela contagia a gente? A gente dá um sorriso, a gente fica mais leve. Você já percebeu isso? E ela tem lá, lê a Bíblia, tem a crença dela lá e não tem o sorriso que a gente tem. Eu acho assim, que eu vou passar mais tarde na sala dela, sim. Eu acho que ela pode me ajudar, viu? E muito, viu? É? É.
Amiga, você não quer ir lá em casa ver minha pirâmide? Ela é tão linda, toda de vidro, maravilhosa. Olha, na primeira semana que eu coloquei, a coisa meio que abalou as estruturas lá, sabe, em casa. Será que por isso que o chuveiro pifou? Não pode ser isso, não. Ou pode. Que tal pedras, hein? Acho que eu vou começar a ler sobre pedras. Pedras energéticas. Eu acho que isso é legal. Eu vou colocar algumas na minha casa. Então, aonde é que você tem procurado felicidade? Hein? Deus, meus queridos, Deus nos criou como seres humanos com a capacidade e o desejo de buscá-la, de buscar felicidade. Todos nós queremos que, ao menos, na maioria das vezes, a felicidade seja algo que nós podemos verdadeiramente vivenciar. Quem de nós aqui não deseja viver com alegria, paz e esperança no coração, né? No entanto, como outros aspectos do nosso viver, existem leis, existem princípios que afetam nossa felicidade. E todos eles fazem parte dos segredos da felicidade, como são expressos na palavra de Deus. E hoje, eu gostaria de sugerir ao menos 3 desses princípios. E o primeiro deles é o seguinte: os segredos da felicidade. Não existe felicidade na solidão. Na Bíblia, nós encontramos a seguinte afirmação escrita pelo homem mais sábio que já pisou nesse planeta, Salomão, o autor do livro de Eclesiastes. Ele diz o seguinte: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Sem dúvida alguma, essa é uma grande verdade sobre a nossa vida. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Eu já mencionei a vocês há mais de um ano atrás, momento em que eu ainda namorava com a minha esposa, com a Nereida, e eu fazia o teológico nessa época, o seminário, e nós ficamos distantes por um período. Eu fui estudar na Inglaterra e ficamos ali quase 7 meses sem termos contato algum. Naquela época não havia o Messenger, e-mail, nada disso. E eu falei com a Nereida durante esses 7 meses somente uma vez. É por telefone. Era só por cartinha. É interessante que você escreve a carta, mas ela chegava quando os problemas eram outros, né? Então é interessante a comunicação através desse método arcaico do passado. E depois daquele período de distância, eu resolvi ainda ir trabalhar um pouquinho. Eu tive a oportunidade de ir para Nova Jersey, nos Estados Unidos, em Newark, e lá eu fiquei 30 dias. O objetivo era ficar 4 meses trabalhando, mas eu não consegui, por uma simples razão: pela solidão. Não que houvessem pessoas para conversar, mas é que eu não queria conversar com ninguém. Queria só ver a minha amada. Que dificuldade foi aquele período, confesso para vocês. Eu já até mencionei que eu cheguei até a comprar um bolo e cantei aniversário para mim mesmo. Já falei para vocês isso? Quando você faz isso é que você realmente está mal. A solidão estava pouco a pouco, só de imaginar eu cantando parabéns para mim. Terrível a cena, mas foi real. A solidão estava me destruindo pouco a pouco, queridos. Deus nos criou para viver em relacionamentos. Deus nos criou para que nós desenvolvêssemos relacionamentos saudáveis, relacionamentos profundos. E aqui eu não estou falando apenas de felicidade, mas desses relacionamentos, queridos, depende da nossa própria existência. Porque nós temos em nós a habilidade de desenvolver relacionamentos significativos. Salomão, ele também escreveu no mesmo capítulo que nós lemos: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Deus nunca pensou em nos criar para que nós vivêssemos sozinhos. Quando nós voltamos os nossos olhos para o momento da criação, nós vemos claramente a intenção de Deus ao nos criar. Após criar o homem, o próprio Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. O próprio Deus existe em relacionamento. Como seres humanos, nós temos uma parca compreensão daquilo que nós chamamos
como a Santa Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um Deus em essência, mas como 3 pessoas que coexistem em amor e harmonia plena entre eles. Vocês já perceberam que tudo no universo, tudo aquilo que tem vida, tudo aquilo que respira, é em sua natureza relacional? As pedras não são vivas, não respiram, e elas não se importam com as outras. Já os animais e nós, seres humanos, nós somos seres relacionais. E para sobreviver, para prosperar, nós dependemos uns dos outros. Um exemplo claro é quando nós vemos nossos filhos. Nossos filhos não sobrevivem se não houver relacionamento. Precisam do auxílio, precisam da ajuda. Nós crescemos em relacionamento. E esse é um importante assunto, queridos. Não apenas na teoria. Existem fatos concretos que apontam para a importância do relacionamento a nós, e isso nós vemos no campo da pesquisa científica. Por exemplo, pessoas que se relacionam de maneira significativa com os outros possuem, ouçam bem, pessoas que se relacionam de maneira significativa, possuem um melhor desenvolvimento cerebral, uma maior proteção no seu sistema imunológico, uma menor vulnerabilidade a problemas psicológicos como depressão, ansiedade, vícios destrutivos como substâncias químicas. Pessoas que têm prazer em relacionar com outros também têm uma menor incidência de problemas do coração, câncer, derrame, artrites e assim por diante. Em outras palavras, quanto maior for o seu círculo de relacionamentos significativos, mais feliz e mais saudável você será. Por quê? Porque fomos assim criados por Deus. Cortisol é um hormônio produzido pela glândula suprarrenal que está envolvido com a nossa resposta ao estresse. E alguns cientistas fizeram algumas pesquisas com macacos, analisando o nível de cortisol dependendo da situação. Colocaram um macaco dentro de uma gaiola e começaram a fazer barulho ao lado daquela gaiola, de uma maneira tremenda. Aquele macaco dentro da gaiola ficou desesperado com aquele som, e eles mediram o nível de cortisol daquele animal, e depois continuaram fazendo o mesmo barulho, mas colocaram um segundo macaco dentro da gaiola. Como os dois estavam juntos, o nível de cortisol foi descendo gradativamente. O nível de estresse diminuiu. Em uma segunda experiência realizada por outra universidade americana, o objetivo era analisar qual o nível de estresse que um animal pode resistir. Eles escolheram fazer esse experimento com ovelhas. Pegaram uma ovelha, construíram um abrigo para ela e colocaram 12 estações com alimento para aquela ovelha. Em cada estação colocaram um aparelho que dava um choque elétrico na ovelha. Então a ovelha ela se aproximava de um local para comer, 12 locais, em círculo. Quando ela começava a comer, eles davam um choque na ovelha. Ela se assustava e ela não voltava mais para aquela posição. Ia na outra. Tomava o choque novamente e ia na outra. E com fome, e ela foi sendo assim, eletrocutada pouco a pouco, nas 12 estações. No momento que ela percebeu que não podia mais para onde ir, que todos os pontos causavam dor, choque, ela foi para o centro. E nessa pesquisa, surpresa para os cientistas, ela caiu morta. Um colapso no sistema nervoso daquele animal, por não suportar mais a pressão daquela situação para ela. Pegaram uma irmã gêmea daquela ovelha, colocaram no mesmo lugar, mesmo procedimento, com uma diferença. Colocaram junto a mãe. Ela foi para a primeira estação, comeu, tomou choque. Imagina o que ela fez imediatamente. Correu para quem? Para a mãe. E para a surpresa dos cientistas, depois de encostar na mãe, ela volta para aquela estação que ela tomou o choque e continuou comendo. Deram outro choque, sabe o que ela fez? Só olhou para a mãe e continuou comendo. Em ambos os casos, o caso do macaco ou da ovelha, a diferença foi a companhia do outro, a segurança em ter alguém similar a você por perto. Só que aqui vai uma advertência. Uma coisa é estar cercado por pessoas e outra bem diferente é ter relacionamento saudável e significativo com elas. Estar simplesmente ao lado de outras pessoas só compartilhando espaço físico não é suficiente. Se isso fosse motivo de felicidade plena,
estar num campo de futebol, ali na torcida organizada, seria bom para a nossa felicidade, mas não é o caso aqui. Nós precisamos de relacionamentos significativos. Nós precisamos permitir que pessoas, pelo menos um número pequeno de pessoas, possam se aproximar de nós, de maneira a tocar nossa vida, de maneira a tocar a cada um de nós no mais profundo do nosso ser, de uma maneira marcante. Lembre-se da advertência bíblica que eu li para vocês alguns minutos atrás. Pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Queridos, de forma clara, não existe felicidade na solidão. O segundo aspecto sobre o segredo da felicidade é que não existe felicidade. Não existe felicidade na atitude negativa. Sem dúvida alguma, nossa atitude é o resultado direto dos nossos pensamentos. E embora eu não concorde com a afirmação da autora de O Segredo de que nossos pensamentos atraem qualquer coisa que nós desejamos, nós temos que admitir, queridos, que aquilo que nós pensamos tem um forte impacto na nossa vida, principalmente quando não conseguimos controlar aquilo que passa na nossa mente. Nossos pensamentos são tão importantes para o nosso bem-estar que a palavra de Deus menciona, na realidade, diversos textos. E eu gostaria que vocês prestassem atenção em alguns deles que se encontram na carta que Paulo escreveu à igreja cristã de Filipos. Ouçam. Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. No capítulo 13 ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Atitude. No capítulo 4 ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. No mesmo capítulo, no versículo 8, ele diz: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, pensem nessas coisas. O poder do nosso pensamento, queridos. Ter a habilidade de controlar aquilo que nós pensamos, de certa forma, sem dúvida alguma, tem um grande efeito na maneira pela qual nós nos sentimos. E o mesmo Paulo afirma o seguinte: lutamos a fim de tornar cativo todo pensamento, até que este admita a autoridade de Cristo. Ter nossos pensamentos cativos pelo poder de Cristo. Em outras palavras, nós não podemos permitir que pensamentos negativos nos afastem de Deus. Tudo o que é, ouçam bem, tudo o que é destrutivo e danoso não procede de Deus. E aqui, meus queridos, estão incluídos todos os pensamentos, emoções e impulsos destrutivos que possam estar na nossa mente. Se nós não nos controlamos, com o poder de Deus em nós, esses sentimentos, esses pensamentos certamente nos controlarão. Essa semana eu vivi um exemplo muito claro do que eu acabo de mencionar para vocês. Na quarta-feira, nós estamos com um grande amigo lá em casa, hospedado. Creio que ele deve estar aqui conosco, o Robson Marinho. Foi membro da nossa comunidade, atualmente ele é professor no Departamento de Educação na Andrews University. Está passando algumas semanas aqui em casa. E na quarta-feira ele queria ir até o supermercado. Eu falei: eu te levo. Aí nós saímos, foi pela manhã, por volta de umas 9 e pouquinho da manhã. E ele entrou no carro. Minha garagem é delicada, no prédio local é um pouco sinuoso, tem que fazer uma curva de ré para sair da minha garagem. E ele entrou do lado, eu olhei para trás e comecei a dar ré. Eu faço isso absolutamente há 3 anos. Achei o Robson, está rindo já. 3 anos, todo dia eu dou a ré e começo a sair. Nesse dia eu estou conversando com ele, bem devagarinho, como você sai da garagem. E de repente eu escutei um grito. E para minha surpresa, o carro pum, bateu. Falei: mas eu estava exatamente saindo no caminho, que sempre saí. E de repente eu vi uma pessoa correndo, andando rapidamente em nossa direção. E ele ficou louco.
de tanto gritar. E depois eu estava tentando entender o que estava acontecendo. É um vizinho meu, que mora no 11º andar. Eu moro no 5º. E ele começou a gritar. E esse homem gritava, como eu nunca vi na minha vida. Esse homem falava palavras que eu não posso nem mesmo repetir aqui, ou pensar nelas. E ele gritava, e ele gritava. Ele é careca. Se ele tivesse cabelo, eu tenho certeza que ele arrancaria naquele momento. E ele começou a andar de um lado para o outro na garagem. Ele não foi nem ver o que aconteceu. O que acontece é que ele tem 2 carros, e ele estava manobrando. Ele tirou um carro da vaga, e ele colocou no meio do estacionamento, no local onde todos os carros fazem manobra, não em uma vaga. Um local escuro, ele não acendeu o farol do carro, e não ligou o pisca-alerta, e deixou o carro lá parado, com a porta aberta, e foi manobrar o outro carro. E eu saí bem devagarinho, e o carro estava exatamente no caminho da minha manobra. E o carro dele não dá para enxergar, porque é um carro baixinho, com a capota preta. E ele nem viu o que tinha acontecido no carro dele e não parava de gritar, e xingava. Eu fiquei no carro parado. Se eu só agora o cara me mata. Eu fiquei esperando um pouquinho. Eu abri a porta e eu falei, calma. Mas ele não deu ouvidos, ele continuava xingando. Me ofendeu diversas vezes e eu disse a ele, lamento, pedi desculpas, realmente você colocou o carro onde não devia, ele não queria escutar, como é que você não enxergou, E eu fui ver o que aconteceu no carro dele. Tudo bem que era uma BMW, daquelas pequenininhas. Nem sei o modelo, aquelas Boxer, né? Pequenininha, de 2 lugares. E eu fui ver o que aconteceu com o carro dele. E no para-choque, na parte central, fez um risco. E o Robson está aqui para não deixar eu exagerar. No máximo 1 centímetro de comprimento e uns 2 ou 3 milímetros de largura, o risquinho que fez no carro dele. E demoramos um bom tempo para ele se acalmar. E eu pedindo desculpas, eu parado, ele gritando, xingando. E no final foi uma situação assim, eu creio que chata, porque ele percebeu, creio eu, o show que ele estava dando ali na garagem. Mas eu contei tudo isso para vocês para mostrar que como aquilo que nós temos em nossa mente afeta a maneira pela qual nós agimos, a maneira pela qual nós pensamos. Na realidade, depois eu vou contar para vocês o que vai acontecer do desdobramento disso, que ele vai ver o que vai fazer com o carro dele. Mas é interessante ver como que as pessoas reagem de maneira distinta diante de uma situação. E, meus queridos, nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas atitudes, nossos impulsos, eles podem nos levar a uma situação de depressão, de ansiedade. E muitas vezes em situações que nós não encontramos saída. Não sabemos o que fazer. E por falar em ansiedade, eu li uma reportagem essa semana que chamou muito a minha atenção. Ouçam só. Foi uma entrevista que fizeram com uma pessoa que vocês conhecem, vou dizer daqui a pouquinho quem é. E ele dizia o seguinte, fizeram uma pergunta para ele, escuta, você tem medo de morrer? E ele dizendo assim, houve uma época que eu era meio doidão. Mas através do tempo você vai colocando os pés no chão. Eu tenho 7 filhos, 11 netos, sou um homem que vivo agora, mas tenho medo do dia seguinte. Em seguida ele disse, hoje em dia eu tenho medo de morrer. O que é de especial nessa frase? Hoje em dia eu tenho medo de morrer. Me chamou a atenção porque quem disse isso é José Mojica Marins, o Zé do Caixão. O Zé do Caixão dizendo, hoje eu tenho medo de morrer. Uma vida preparando lá filmes que fala exatamente sobre morte. Não esperava escutar isso dele. Medo da morte? O que acontece é que aquilo que nós temos na nossa mente, queridos, causa um impacto forte em nós. Pensar constantemente em coisas destrutivas destrói nossa vida. Mas como é que nós vencemos esses pensamentos? Lembrem-se das promessas que Deus faz a nós. Lembrem-se das promessas que Deus coloca em sua palavra. Mesmo diante de situações adversas, nós podemos confiar nele. Paulo declara o seguinte, porque eu estou bem certo que nem a morte,
Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos e desamparados ao buscar o Senhor, queridos. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Não existe futuro, queridos. Não existe futuro sem esperança, quando nós confiamos na direção de Deus na nossa vida. E a Bíblia diz: melhor será que temas sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. E essa certeza é confirmada em outra promessa que Deus dá, e Ele mesmo afirma: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esperança e um futuro. Não temos o que temer se nós confiamos em Deus. Por essa razão nós não podemos permitir que os pensamentos negativos afetem a nossa fé e a nossa confiança no Criador. No entanto, eu reconheço, queridos, que existem situações, momentos na nossa existência que nós simplesmente não entendemos. Nós não conseguimos compreender plenamente. Mas mesmo nesses momentos, nós precisamos confiar na direção de Deus. Mesmo quando perguntamos: Senhor, por quê? Por quê? Eu contei para vocês a história da quarta-feira. Deixa eu contar para vocês a história da quinta-feira. Mesmo prédio. Saindo da garagem com a minha esposa e a minha filhinha, a Nenê, atrás. Saímos do edifício, aqueles que conhecem minha casa, eu moro numa rua em que é bem íngreme. E saímos do prédio e eu fui para o lado da ladeira, para a direita. E é bem íngreme. Quando chega na esquina, você precisa parar para poder fazer a curva. E eu subindo com a minha esposa, calmamente, conversando com ela. Quando eu estou no alto da ladeira para fazer a curva, eis que surge, do nada, uma senhora dirigindo um carrinho, eu não sei nem que velocidade, ela absolutamente encheu a frente do meu carro. Pegou para-lama, e aqueles que queiram ver, está lá embaixo, vocês podem ver. E na hora que ela bateu no meu carro, eu não podia acreditar, porque ela entrou na contramão, me pegou de frente, eu estava praticamente parado. Eu coloquei a mão na cabeça e falei: Senhor, ontem aquele, hoje essa. Ainda bem que a minha mulher estava comigo, que ela não ia acreditar se eu contasse. Eu tenho certeza disso, ela estava do meu lado, viu tudo. E é interessante que na hora que bateu, a minha porta nem abria. O meu carro é antigo, é velho, meu carro é de 97, mas parece um tanque de guerra. Um daqueles Tauros antigos, da Ford. E o carro da mulher, depois eu fiquei sabendo, ela me contou, tinha 1 semana de vida. Ela tinha recém tirado da concessionária. Zerinho o carro. E quando você bate num desses carros velhos da Ford, acabou com o carro dela. Para-lama, porta do motorista, porta traseira, a lateral inteira. E eu não conseguia sair, ela disse: calma, Senhor, calma. Ela obviamente reconheceu o seu erro, pela velocidade, por ter entrado na contramão. E eu tive que sair pela outra porta, e ela começou a chorar, ela tremia. Ela disse para mim: eu tenho uma reunião agora com o diretor da minha empresa da América Latina. Eu falei: por causa dessa reunião, né? Não estava bem. Essa é a razão, né? E ela, preocupada com a reunião, ela entrou dentro do meu carro. E na hora eu disse para ela: tudo bem. Eu percebi que ela começou a chorar. Aí de repente ela disse para mim: Senhor, muito obrigado por o senhor estar calmo. Quase que eu disse para ela: sorte sua. Que ela só não pegou uma BMW que está lá dentro. Sorte sua.
Trocamos ali as informações, e eu achei interessante que ela já me ligou 3 vezes perguntando como é que está a situação, e o seguro dela vai cobrir tudo. Mas no momento ela dizer, obrigado porque o senhor está calmo. No momento eu disse para ela, graças a Deus ninguém machucou, isso que importa. Isso que importa. Nós estamos bem, carro se conserta. Carro se conserta. Mas, querido, somente Deus pode controlar nossa mente, as nossas atitudes. Mas como é que nós podemos controlar a nossa mente através do poder divino? Eu trouxe a vocês uma lista preparada pelo psicólogo cristão Henry Clough, e ele apresenta uma lista que eu tenho certeza que poderá ajudá-los a mudar seus pensamentos. Ouçam com atenção. Ele diz o seguinte, primeiro deles, monitore os seus pensamentos. Leve o seu pensamento cativo a Cristo, a Deus, a obediência. Segundo, ele diz, analise os seus pensamentos. Mantenha o que é verdade, rejeite o que é falso. Analise aquilo que você pensa. Isso é verdade? Mantenha. É falso? Fora. Troque os seus pensamentos. Retire o que é falso pela verdade de Deus. Em seguida ele diz, viva a verdade pela fé, a despeito daquilo que você sinta. Porque os nossos sentimentos são muitas vezes enganosos, queridos. Viva a verdade pela fé. Quinto ponto, ele diz, descubra a raiz dos seus pensamentos negativos. De onde vieram e a quem pertencem. Sexto ponto, elimine a influência e o poder do passado. Sétimo, abra sua mente a novas pessoas que transmitem amor e apoio. Oitavo, lembre-se das promessas e mensagens de encorajamento que a palavra de Deus apresenta. Nono, ouça pessoas que o inspirem. E o último, ele diz, memorize textos bíblicos para o momento de dificuldade. Tenho certeza que se nós colocarmos em prática, não digo todos, mas alguns desses pontos, nossos pensamentos serão diferentes. E quem sabe alguns de vocês já ouviram falar da história bíblica de Josué e Caleb. Esses 2 jovens hebreus faziam parte de um grupo de 12 espias que foram enviados no momento importante da história antiga de Israel, enviados por Moisés a que fossem até a terra prometida e ver quem lá habitava e trouxesse as informações. E lá foram os 12 espias. Interessante é que 10 deles ficaram absolutamente estarrecidos e com medo do que viram. Ouçam só a resposta deles quando voltaram. Não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. E a maior parte do relatório dos espiões, diz a Bíblia, foi o quê? Negativa. Só viram problemas. É tudo enorme, gigante, forte. Tem um exército, cidades com muro. Estamos perdidos. Para que Deus nos trouxe aqui? Melhor voltar para o Egito. Só que Josué e Caleb pensavam diferente. E Caleb declara a todo o povo, vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Que diferença faz o pensamento positivo, a atitude positiva. Caleb estava dizendo, se Deus está conosco, não precisamos ter medo. E nunca se esqueça, queridos, que o maior segredo de Deus é simples. Se nós o buscamos de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Nós o encontraremos. E Ele, Deus, nos libertará dos nossos temores e dos nossos pensamentos destrutivos. Diz a Bíblia, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Não temos o que temer. E finalmente me permitam mencionar o terceiro e último aspecto relacionado com a nossa alegria. Queridos, não existe felicidade na escravidão. Escravidão é uma das grandes metáforas que nós encontramos na Bíblia. Tudo começou quando o antigo povo de Israel tornou-se escravo dos egípcios. Deus os libertou com mão poderosa. E a mesma liberdade é estendida a todos que confiam nesse Deus. Só que você pode estar se perguntando, liberdade do quê, pastor? Nunca fui escravo na minha vida. Será? 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 Escravidão, queridos, ocorre quando nós perdemos a liberdade de escolher. Tanto nos aspectos relacionados com outras pessoas, outros indivíduos, ou quando nós não conseguimos mais controlar nosso próprio comportamento. Toda vez que nós perdemos liberdade,
nós perdemos uma parte da nossa felicidade. No entanto, nós também fomos criados por Deus para ser livres. Nós somos criados por Deus, queridos, para usar o nosso livre-arbítrio de maneira que nós pudéssemos viver em felicidade plena. Deus não deseja que nenhuma pessoa ou qualquer hábito controle a sua vida, controle você. Pelo contrário, ao seguir a orientação divina, nós aqui encontramos, queridos, a maior fonte de liberdade para cada um de nós. Davi afirmou o seguinte: andarei em verdade, em verdadeira, liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Existem situações na nossa vida que nós temos que simplesmente identificar aquilo que controla a nossa vida e buscar meios, queridos, para vencer essa escravidão, buscando a liberdade que Deus deseja nos conceder. Querem ouvir alguns exemplos de escravidão no século XXI? Uso de substâncias químicas, álcool, fumo, drogas, comida, sexo ilícito, a busca incontrolada por sucesso, a busca incontrolada por aprovação dos outros, pelo amor de alguém que te despreza, a obsessão para alcançar um objetivo, a obsessão por dinheiro, por poder. Viver nessa terra controlado pelo medo, controlado pela culpa, controlado pelo rancor. Escravidão. Vivendo como um escravo. Mas como é que nós podemos vencer aquilo que nos controla? Como controlar aquilo que nos destrói? Como encontrar liberdade e nos colocar no caminho da felicidade? 2 aspectos. Primeiro deles, diga não. Esse é o primeiro passo. Sei que alguns aqui podem estar dizendo, dizer é fácil, duro é fazer, duro é parar. Eu reconheço que existem alguns hábitos que é muito difícil de ser vencido, como por exemplo o uso de substâncias químicas. No entanto, grande parte daquilo que nos controla são escolhas que nós fazemos voluntariamente. De muitas situações nós somos capazes de fugir, como José fez, quando foi seduzido pela mulher de Potifar. Ele fugiu, ele disse não. Mas o problema é que muitos de nós amamos a nossa escravidão, a tal ponto que nós não queremos nos libertar dela. Você não pode continuar fazendo, querido, aquilo que você sabe que está te destruindo. Diga não a esse hábito, diga não a esse comportamento. E o segundo ponto, diga não e admita a sua necessidade. Admita que você não consegue vencer sozinho, peça auxílio a Deus. Em sua palavra nós encontramos: tudo posso naquele que me fortalece. Peça ajuda a Deus, peça ajuda a outras pessoas. E aqui na Nova Semente, você já sabe, já tenho dito nos últimos meses, nós temos um ministério voltado a esse tipo de auxílio. A doutora Raquel dirige todos os sábados, às 13h30, um ministério chamado Diálogos Interativos, onde você, que tenta se libertar de um hábito ou de um comportamento, encontrará auxílio. Eu tenho certeza que será uma bênção a você. Todos estão convidados a participar. E para concluir, eu gostaria de mencionar um importante aspecto relacionado com a felicidade. Se a busca por Deus for real na nossa vida, mesmo nos momentos mais difíceis que nós tenhamos que enfrentar, nós encontraremos amparo, paz e esperança em Deus. Queridos, uma vida de felicidade, ouçam bem, não pode depender exclusivamente das circunstâncias que nos cercam. Muitos imaginam que a real felicidade acontece quando tudo vai bem na minha vida. Não tenho problemas. E quando as boas coisas acontecem, essas pessoas ficam felizes. Mas por um momento apenas. Porque não tem a paz e felicidade interior que emana da presença de Deus. E eles perdem rapidamente a sua felicidade no exato momento que algo começa a dar errado na sua vida. É como estar perdido no oceano, sem bússola, sem âncora, sem um mapa. Se o dia é sereno, a água está calma, o sol brilha, tudo vai bem. Só que se o vento começa a soprar, as nuvens negras começam a se aproximar, as coisas ficarão, sem dúvida alguma, muito, muito difíceis.
Quando a base da nossa vida está firmada em Deus, em sua palavra, não importa o que a vida coloca diante de nós, nós podemos superar as dificuldades e encontrar refúgio que nós necessitamos na presença de Deus. E a partir desse momento a nossa felicidade, queridos, não está baseada naquilo que acontece conosco. A nossa felicidade baseia-se em quem e naquilo que nós cremos. E você? Sobre quem você está construindo a sua vida? Sobre quem você está construindo a sua vida? Nunca se esqueçam da promessa de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pai eterno, Senhor, nós te agradecemos porque dentro de nosso coração Tu colocaste o desejo, a busca pela felicidade. Queremos, Senhor, viver bem. Queremos estar felizes com a nossa família, com aqueles a quem amamos. Mas, bom Deus, quantas e quantas vezes nós, como seres humanos, buscamos felicidade nas coisas que este mundo oferece e não naquilo que Tu desejas. Mas ajuda-nos, bom Deus, a entender que não existe de maneira alguma, não existe felicidade na solidão. Não existe, Pai, de maneira alguma felicidade ao sermos escravos das coisas desse mundo. E não pode haver felicidade no pensamento negativo, na atitude negativa. Ajuda-nos, Senhor, a viver a plena alegria da Tua presença. E mais uma vez te suplico, bom Deus, cumpre em nós Tuas promessas. E que ao buscá-lo, possamos, Senhor, encontrá-lo. Dá-nos uma semana de bênção ao Teu lado. Isso te lhe suplicamos. Em nome e pelo amor de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.